Boa noite, pessoal. Aqui, Washington TV, desde Washington, D.C. Nós estamos voltando nesse ano aqui agora com Marcelo Silva, quem é o encarregado de falar da política brasileira e está lá no Brasil, em São Paulo. Bom, não exatamente em São Paulo, não? É, e vamos começar a conversa com ele. Como é que anda a política no Brasil? Olá, Preto, boa noite. Prazer enorme estar aqui de volta. Em primeiro lugar, um feliz e abençoado 2026 para você, sua família e para todos que acompanham o programa. Que 2026 vai ser um ano, principalmente os brasileiros, né? Vai ser um ano muito difícil para o brasileiro, do ponto de vista político, né? É uma eleição que vem aí não só para a presidência, mas principalmente duas vagas para o Senado. E é muito importante que o Senado seja totalmente renovado por gente séria. Vai Quando ser é que são as eleições? Para As quando? eleições estão em outubro. Outubro? Que dia? Então, nós temos aqui dois turnos, né? No caso de eleições para a área executiva, né? O Poder Pode Executivo são explicar dois um turnos. pouquinho para que o pessoal dos Estados Unidos e em Hispanoamérica também eles entendam como que funciona o sistema brasileiro? Ok, aqui no Brasil, qualquer cidade acima de 200 mil eleitores, você tem que ter dois turnos para que garanta 50% mais um dos votos válidos. Isso serve, obviamente, para governador, né, e também para a presidência da República. No caso, para deputado estadual, deputado federal e senador, aí já é um cálculo majoritário. No caso do senador, ele também é o mais votado. Esse ano, nós temos duas vagas para o Senado. Lembrando que cada estado brasileiro, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, cada estado da Federação da União tem direito a três vagas no Senado. Então, a eleição para senador, a cada 8 anos, se renova um terço. E esse ano, na verdade, esse ano renova-se dois terços. É um terço e dois terços, um terço e dois terços. Então, esse ano, como o Senado é a casa que representa os estados da federação, né, os estados da União, o papel do Senado é muito importante para brecar tudo esse absurdo que o judiciário vem cometendo no Brasil, principalmente a alta corte, né? A Suprema Corte está fazendo uma série de invasões de poderes, seja no executivo ou no legislativo, está totalmente sem freio, porque os senadores atuais, muitos deles têm, vamos dizer assim, rabo preso com o judiciário e não apoiam impeachment, por exemplo, que é previsto na Constituição, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma campanha forte agora no Brasil para que a eleição de todos esses cargos que estão sendo disputados, obviamente a presidência e o Senado são os mais importantes, né? Justamente para tirar o poder da mão da esquerda, se bem que é um pouco difícil, eu vou explicar o porquê, e da máquina administrativa, é difícil tirar o poder da esquerda da máquina, e no caso dos senadores, vai ser muito importante eleger o máximo possível de senadores que não são alinhados com a esquerda. Pode ser de centro, não tem problema, mas que seja de centro para a direita para poder colocar o judiciário no seu devido lugar. Quantos Então, senadores, perdão, quantos senadores tem por estado? Duas? são três. Três? Então, permanece Da um população que tem o estado. independente, é um absurdo, mas é isso mesmo. Independente do tamanho do Assim, o Rio estado, de Janeiro, que tem perto de 10 milhões, ou São Paulo, que tem quanto? 23 milhões, não? 40 E eles milhões. têm o mesmo peso específico no Congresso. Exatamente. Isso é um Mais ou menos justo, absurdo. não, não? Isso existe uma tentativa de corrigir essa distorção, que ela não é só grande no Senado, mas ela é maior ainda na Câmara dos Deputados Federais. Por você ter uma ideia, São Paulo, que representa 50% do PIB praticamente, né, da produção interna bruta, e também tem uma grande densidade de habitantes, né?
São Paulo só tem 70 vagas das 513. É uma distorção enorme. Pra você ter uma ideia, o pessoal de Roraima, pessoal de Rondônia, um eleitor lá ele tem um peso praticamente de 50 paulistas nessa distorção de representatividade. Por quê? Porque, no caso da Câmara Federal, o mínimo de deputados que cada estado tem que ter é 8. Então, esse mínimo de 8, né, mina completamente o poder do país que está produzindo. Se você pegar, por exemplo, a proporção de representação dos estados que mais produzem e mais têm a concentração de brasileiros, é impressionante. A gente não tem hoje 30% do poder, enquanto que 70% é do pessoal do Norte e Nordeste, que além de ser deficitário na sua produção, são os estados que mais estão incluídos em assistencialismo do governo federal. Então, o resultado é o seguinte: de cada R$ 100 que São Paulo contribui no bolo da União, não retornam nem R$ 17 para o Estado. Então, é o Estado que está bancando uma série de outros estados deficitários que estão pendurados em programas como Fome Zero, esse Bolsa Família, qualquer programa que tem ou já teve. Para você ter uma ideia, Maranhão, o estado do Maranhão, de cada quatro cidadãos no Maranhão, três estão pendurados num programa assistencialista do governo federal. Então, você tem 75% da população do Maranhão dependente de ajuda do governo federal. Isso é um absurdo. E isso cria uma distorção eleitoral, porque quem depende de migalha vota e naquele que promete melhorar a migalha. Entendeu? Então, Quem fez isso? Isso foi, sempre foi assim, depois da ditadura. começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso e piorou sensivelmente com o Lula, desde o seu primeiro governo. Aí veio o governo Lula 1, Lula 2. Depois ele conseguiu eleger a Dilma 1 e Dilma 2, que ela foi empichada, né? Ela sofreu impeachment logo depois do segundo mandato e saiu. Mas depois veio o Temer e o Bolsonaro, tentaram corrigir um pouco essa distorção, e aí a eleição, que muitos dizem ter sido fraudulenta, no mesmo modelo do que foi, e está sendo divulgado nos Estados Unidos entre o Biden e o Trump, no Brasil também existe uma desconfiança enorme da lisura da eleição, aí o Lula está no seu terceiro governo. E esses programas assistencialistas só pioram, né? Um absurdo, porque eles, obviamente, descobriram que é, eles conseguem muito voto mantendo essas pessoas nessas condições de penúria. Mas o sistema eleitoral brasileiro, já você falou, lembra um dos programas que a gente fez, não é confiável, não? Não é Não é confiável. Para confiável. mim, não é confiável. Tem Minha muita opinião, coisa do sistema eleitoral venezuelano, não é? sem dúvida, a Muita máquina. coisa. Sim. Como, Exatamente. vamos lembrar, o sistema brasileiro o pessoal vota numa máquina, é? Ele vota Isso. e o voto vai diretamente para um centro de recolecção e dali vai para o centro de totalização. Teoricamente, quando você vota numa máquina, numa urna eletrônica, você tem lá o número do seu candidato. Uhum. Por exemplo, vou votar no Prieto para deputado federal. É 1, 2, 3, 4, 5. Um exemplo no seu número. Eu vou lá, digito, vai aparecer sua imagem na máquina e eu confirmo. E, obviamente, eu faço isso para senador, para presidente, para todos os que são candidatos. Então, teoricamente, existe uma certa lisura. Só que esse equipamento, ele não é conectado com internet, com nada. Uma vez que a Bom, eleição na termina, teoria, não? Na teoria na não está teoria, conectado. Porque porque na é o Venezuela seguinte, falava que não está conectado e você fazia um é, escaneio de redes locais quando tinha isso, eleições e nós fizemos um é, paneio antes do processo eleitoral, um domingo é, antes, e é, tínhamos, no país, tínhamos 3 milhões de redes. é. Quando nós fizemos o dia da eleição, tínhamos 11 milhões de redes em Pra você ter uma ideia. todo o É, país. é.
Então, assim, essa totalização, teoricamente, gera um boletim eletrônico que a gente só tem acesso horas depois. Então, assim, existe um gap de tempo entre o que a urna, teoricamente, zerou o processo de votação para quando é divulgado o primeiro BU, que eles falam, que é o boletim eletrônico, o boletim da urna. Não existe, por exemplo, nenhuma evidência física do voto. Se eu não me engano, no Paraguai, existe uma versão atualizada desse tipo de urna, que é onde você vota eletronicamente, e uma vez você confirmar a primeira fase, é emitida uma cédula de papel, onde você confere novamente. E uma vez confirmado, você dobra a cédula e coloca na própria urna. E aí clica no final, finalizando só a votação, porque você votou eletronicamente para agilizar a contagem, mas se existe uma evidência física que você foi o próprio auditor que entrou na urna. Então, na dúvida, você pode abrir a urna e comparar o boletim eletrônico com o que tem fisicamente de votos. Isso o Bolsonaro pedia lá atrás e chegou a fazer uma reunião com os embaixadores em Brasília, e foi um dos motivos pelos quais eles alegaram que ele usufruiu do poder político dele e acabou sendo preso, na minha opinião, totalmente de forma injusta, ilegal, né? Para tirá-lo da concorrência aí na próxima nessa eleição. Então é muito triste isso para um país que se diz democrático. A gente visivelmente a gente vê que não tem nada de democrático. Existe distorção de poder entre as unidades da federação no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara. Está tudo errado, ô Preto. E tem um detalhe adicional: o judiciário, que teoricamente seria o único, o último, última fonte de legalidade no país, é o poder mais podre, é o poder mais sujo, né? Porque ninguém tem poder de fiscalizá-los, né? Principalmente a Corte Suprema. Então, assim, nós estamos completamente sendo administrados e governados e orientados e sendo julgados por bandidos, cara. É impressionante. Eu sou assim, eu nunca imaginei, eu tô com 58 anos, eu nunca imaginei que fosse ver o Brasil nessa situação. E vou te falar uma coisa, eu quando era garoto, o meu pai sempre trabalhou na universidade, né, no mundo acadêmico. Meu pai é formado em Direito e ele sempre trabalhou na Universidade de São Paulo por muitos anos. Então, assim, você sabe bem que geralmente quando tem qualquer atrito entre um governo que se diz totalitário ou que é um governo mais rígido, que é o que acusavam o Brasil na época dos militares de ser uma ditadura, etc., existia a primeira animosidade que ocorria era no mundo universitário. Os universitários, de modo geral, iniciavam as suas rebeldias contra o sistema. Meu pai conta, e eu lembro disso quando criança, que não se via isso nem dentro da USP, da Universidade de São Paulo, né? Existia lá uma meia dúzia que produzia baderna e os militares mandavam pessoas para debater os temas. E, obviamente, esse pessoal tem argumentos vazios, né? São pessoas que não têm tolerância para o diálogo nem para o debate. Então, meu pai comenta, até hoje, meu pai tem 87 anos, está super bem fisicamente, mentalmente. Ele disse que é inadmissível comparar os dois momentos. Hoje você tem cerceamento de palavra, você, dependendo do que você escreve numa rede social, você é investigado, de repente, 6 horas da manhã, tem Polícia Federal na sua casa para averiguar o que você andou falando. Você não tem liberdade de quase nada, entendeu? Você não pode falar. Uma democracia, é óbvio que você tem o direito ao contraditório. Você tem o direito de se revoltar com algumas coisas, falar o que for, entendeu? Desde que não ofenda a pessoa, você, né, tem visões diferentes de mundo. Hoje isso não acontece mais no Brasil, não. Então, nós estamos num caminho, vocês que são na Venezuela, vocês estão no futuro, né? Que eu sempre falo, né? Nós vimos o Vocês estão, futuro. para nós, vocês estão voltando do futuro e dizendo, ó, esse caminho está totalmente errado, entendeu? Eu acho que agora, com essa mudança na Venezuela e com
essa demonstração de poder e força do americano em querer, não é só a America First, eu acho que ele está falando America's First, ele vai, É que a né? América completa, lembra que a Isso, doutrina Monroe, que tem mais de isso, 200 anos, foi feita para isso, proteção do continente. E quando ela exatamente. foi feita para proteção da Inglaterra, da Espanha, Isso, e não Portugal tanto, porque você ensinou a gente o outro dia como que se formou o Brasil e isso, como o imperador mudou o império para o Brasil pelo ataque do Napoleão, não? exatamente, Na exatamente. Europa. Então, Isso. mas nós aqui, a Venezuela é o único país que foi beneficiado duas vezes em esses 200 anos. A Olha que primeira vez maravilha. foi em 1905, 1906, quando a Alemanha bombardeou um navio no Porto Cabello, Puerto Olha. Cabello, é o nome do porto, que é o principal porto depois da Eu já Guaira. estive em Porto Cabello, já É. estive em Ah, Lagoa e você Porto teve aí, você Cabello. conhece, É, tá? eu conheço. Então, aí a Alemanha bombardeou um navio mercante e Estados Unidos falou para a Alemanha, porque eles estavam unidos, a Alemanha, Itália, a Inglaterra, porque a Venezuela devia muita grana para eles, muito dinheiro. Isso, Então, isso, Estados Unidos falou: se você continua com isso, eu vou atacar vocês. isso, Vai fora, vai fora. Então, isso, eles tiveram que ficar tranquilos e eles falaram, oh, Venezuela vai pagar, Venezuela. Então, nesse momento também entrou um novo presidente, que foi Juan Vicente Gómez depois, que vem a explosão petroleira. Então, essa foi a primeira vez que a Venezuela se beneficiou da doutrina Monroe. A segunda vez foi agora, isso. foi E você agora. vê a minha análise muito simples, Prieto. É assim, o Trump ele não é um cara de papo furado, ele atua, ele age, né, no seu devido momento, porque ele tem o mundo inteiro para se preocupar pelo poder, pelo tamanho que é os Estados Unidos no comércio e né, na dolarização do mundo, etc. Mas no caso da América como um todo, se você olhar a Venezuela, ele já é, deu o recado. A Colômbia foi se sentar com ele, parece que está se entendendo. O Chile mudou o governo, plenamente aliado com o americano. A Argentina plenamente alinhada. Uruguai, Paraguai. O Brasil está ficando isolado. Mas eu estou preocupado com o Brasil porque eu acho que o presidente Bolsonaro, eu estou falando pela experiência que eu tive quando ele era presidente, no final eu fui um dos que tentou avisar mais de que ele ia perder a eleição porque eles faziam eleições que não eram limpas, eram Isso, eleições que era manipulado tudo. isso. Então, mas ele não escutou a gente. Ele escutou um E isso cara que o nome continua. é Eduardo Vitais, que esse É, cara, eu acho que anda para todos os lados, ele anda com o filho do Bolsonaro. Tá bom, ele pode andar com quem ele quiser, mas ele também, olha aí, ele na Venezuela, eu acho que quer ser presidente, eu não sei, tem o direito de ser presidente se ele quiser, de se apresentar em uma eleição, ele tem o direito. Mas o que eu critico para ele é que ele fica criticando a oposição que está trabalhando. Sim, nós temos dentro da oposição muito pessoal ruim, mas e eu falo pela Maria Corina. Maria Corina tem sacrificado toda a sua vida, 25, 26 anos. Ela deixou seus filhos, sua família e ficou trabalhando. E esse cara aí fica criticando o que nós estamos fazendo, que se não é pela Maria Corina, nós não estivéssemos agora onde nós estamos. Porque a Maria exatamente. Corina Mas, custou 26 anos, e eu estou falando por mim porque eu trabalhei nesse projeto, 26 anos que nós pudéssemos chegar perto de como que era o fraude. exatamente. Agora, o que ele faz? O Eduardo Bittar que faz? Fala besteira só, fala besteira. É a primeira vez que eu falo, não, e não gosto de dar muita plateia para pessoal que não quero dar, pô, mas alguém tem que falar. É assim, me fala o Sem que dúvida. você está fazendo
para que a Venezuela seja livre? Passear com o filho do Bolsonaro por todo o mundo. Tá bom, isso vai ajudar a Venezuela, isso vai ajudar o pessoal que está lá sem comida. Não, mas a Maria Corina se está ajudando o pessoal lá. A Maria Corina se arriscou sua vida. E o pessoal que trabalha com a Maria Corina, e eu me incluo, nós trabalhamos para a liberdade do país. Então, esse é um mensagem ali que eu deixo. Eu não sei se o presidente Bolsonaro está errado, mas ele tem que revisar suas alianças. Sem dúvida. Eu Eu vou te acho falar que ele uma tem que coisa. revisar, porque o Brasil está indo para onde a Venezuela está saindo. Exatamente, exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Esse depois eu vou pegar o link daqui, a gente está conversando. Eu fiquei de enviar para um grande amigo meu de infância. E ele é muito amigo do Renato Bolsonaro, que é irmão do Jair Bolsonaro. O Renato Bolsonaro deve sair candidato aí a deputado federal, algo assim. E esse meu amigo acompanha ele para cima e para baixo. Eu vou mandar pro, ele chama João Luiz. Vou mandar pro João Luiz. Eu chamo ele de Johnny, porque ele canta muito bem. Ele imita o Elvis Presley. É o Ele filho imita muito é bem. filho de Bolsonaro. Não, não. O Johnny que eu estou falando para você, o João Luiz, é um grande amigo meu de infância. Oh, E ele é muito politizado e ele sempre apoiou o Bolsonaro e ele fez amizade muito grande com o Renato Bolsonaro. O oh, Renato é irmão do Jair Bolsonaro, é tio do Eduardo Bolsonaro, entendeu? E ele estava aqui até antes de ontem, eu não soube, senão eu teria gravado um vídeo com o Renato Bolsonaro para mandar para vocês, entendeu? Para você justamente tinha mandar esse gravado. recado. Ou me É, liga e a gente entrevista ele. A próxima vez você me exatamente. liga e nós entrevistamos. Vou tentar fazer isso. Eu vou mandar o link pro João Mas eu vou Luiz. fazer uma promessa para você, Marcelo, que nós temos mais de 30 anos de amizade. Nós, quando nós tomemos o governo na Venezuela, nós vamos trabalhar para ajudar o Brasil a sair desse governo, Amém. tá? Amém. E é uma promessa que nós precisamos cumprir, porque nós queremos tirar do continente o comunismo. Sem dúvida. Essa, Eu essa, vou te... essa é uma enfermidade que o que faz Exata, é é um câncer, é isso mesmo. levar É um câncer. a população para a pobreza. O que eles brindam? O Brasil está melhor agora que quando estava com Bolsonaro. Negativo. Lógico que não. Só que é o seguinte, o que que esses caras fazem, ô Prieto? Eles colocam pessoas deles, cupinchas, né? Esse pessoal que são comparsas no crime, em posições estratégicas. Por exemplo, você pega o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os principais funcionários concursados que trabalham na elaboração dos cálculos do PIB, da capacidade produtiva, da porcentagem de emprego e desemprego, todos eles estão sendo exonerados, porque o presidente do IBGE, que é o Postman, que é um cara da Universidade da Unicamp de Campinas, é muito ligado com o Lula, ele está maquiando os números, está mentindo descaradamente, e os próprios técnicos que são concursados, que trabalham há 20, 30 anos no Instituto, estão sendo exonerados, estão pedindo exoneração porque não querem fazer parte da farsa. E o que você falou, agora nós tivemos esse escândalo do Banco Master, que tem um envolvimento danado aí com judiciário, ministro do Toffoli envolvido, né, em resort, que tem cassino. No Brasil é proibido o jogo, cassino. Então, o ministro do Suprema Corte, que é dono de um hotel que explora cassino, prostituição. É um absurdo. Entendeu? Tem um outro, o Alexandre Moraes, aquele que a gente, todo mundo sabe que é um psicopata. Está sancionado aqui nos Estados Unidos. Então, é um psicopata. Né? Esse cara não. Ele tem um escritório da advocacia que a esposa toca, que é ela que gerencia, que tinha um contrato de 129 milhões com esse banco master aí, para qualquer tema que fosse discutido na Suprema Corte. Né? Inclusive, ela se identificava como especialista em cortes superiores. Ela nunca falou se ela era especialista em direito constitucional, direito tributário. Não, ela falava assim, na maior cara de pau, na cara dura, dizendo assim: ó, somos especialistas em cortes superiores. Isso aqui é puro lobby. Eu sou esposa do Xandão, a gente resolve o assunto nos bastidores, é só me pagar. Ela ganhava 3 milhões e meio de reais por mês, um contrato de 129 milhões, de um banco falido, um banco que vendia coisa que ele nem tinha.
O banco vendia créditos de carbono de áreas da Amazônia que é do governo federal. É um absurdo, cara. Aí você fala assim, tá todo mundo envolvido, tem senador envolvido, deputado envolvido, dois ou três ministros do Supremo envolvidos, político de tudo quanto é tipo envolvido, filho do Lula, o Lulinha, fugiu para a Espanha para não ser Ah, bom, preso aí. A Espanha é onde ficam todos os comunistas. O Exatamente. venezuelano que está em Espanha foi o que roubou na Venezuela e foi embora para lá. Isso. Ontem chegou o Zapateiro, que É, não, não vou falar o nome que eu quero falar, mas porque eu quero manter o programa no nível. isso, isso. Mas o cara é dono de Minas, no estado Bolívar. Mas vamos ver se ele vai continuar com essas minas no estado Bolívar proximamente. E você sabe por que eu É, estou falando. Vamos ver, sem porque eu vou dúvida. estar à frente e vamos procurar e vamos investigar e vamos mostrar ao mundo que todos esses comunistas são ladrões, são terroristas, são. Bom, tudo que você vê. Petro, ex-guerrilheiro, o cara do M19, gosta da pinga, como fala o Isso, a brasileiro. cachaça, Ó, a vou cachaça. aclarar para o pessoal em espanhol, a pinga é o trago, né? Eu Gosta trago da a cachaça. pinga, gosta a Chimbao também, ela é ex-guerrilheira, também falam que ela gosta da pinga. Bom, deve gostar. Não, mas falando português, do trago. Não, Então, mas aí fica o duplo sentido, né? não, mas você tem que ter cuidado, porque tá, pode acontecer como que de repente ela não gosta disso. Pinga aqui no Brasil, aguardiente, né, para vocês. Aguardiente, exatamente. Você vê o Maduro, a esposa e a Vanessa Davis, que é uma cara aí, eles atracavam na Universidade Central da Venezuela os estudantes, quando eles estudavam. Maduro, terrorista, jefe de cartel. Então, Lula, expresidiário. Então, o único que faz, que você precisa para ter uma posição na esquerda, é que tem que ser ex-presidiário, ex-violador, Daniel Ortega, ex-violador, É, na Cuba também. É decir, você tem que ser delinquente. Essa é a verdade. exatamente, Se você exatamente. é delinquente, vem para Pra- cá. Isso, para você entrar num partido político deles aí, você tem que ir lá com a sua ficha corrida, que você é um delinquente, um bandido, aí eles te aceitam. Porque é isso que ele precisa. Porque aí eles vão te dar algum tipo de missão. É isso mesmo. É impressionante. Então, mas eu acho, o Preto, que tanto a América Latina e também a Europa, com exceção aí de Portugal, que está insistindo na esquerda, há uma mudança grande para a direita, porque ninguém aguenta mais essa lacração, esse papo furado que é esse pessoal da esquerda, né? Que só promete e, na verdade, enriquece nas às custas da ignorância geral do público, né? Eu acho que o público está também, através das redes sociais, e por isso que eles querem silenciar as redes sociais, está cada vez mais politizado, tendo acesso às informações mais próximas da realidade, né? E estão começando a reagir, porque ninguém é mais tão estúpido, né? Com tanta informação disponível. Não, o que está acontecendo agora é que pessoas como você, como eu, nós estamos agora na média, estamos falando a verdade. Isso, Porque aqui isso. nos Estados Unidos falam que o Trump está deportando muita gente. Sim, ele está deportando, mas Obama deportou 3 milhões e 600 mil pessoas. E ninguém fala Ronald, nada. assim, nada, Trump no primeiro governo deportou 1.400.000. Obama criou as jaulas para crianças. Que Então, absurdo. quando falamos da verdade, e o pessoal não gosta que se fale da verdade, o Partido Demócrata, eles trabalharam para que a escravidão aqui não terminara. Exatamente. E o demócrata deveria chamar de hipócrita. De hipócrita, oh, eu gosto desse nome aqui, vamos fazer o bautismo dele. Oh, e É, vou te convidar, nós estamos criando Larut
Venezuela e estamos criando Laru em todos os estados dos Estados Unidos. Laru, a sigla significa Latino American Republican Unite. Ok, Para você criar lá Larut Brasil. ok, tamo Tá junto. legal? Então, Combinado. estamos chegando aqui ao final do programa. De verdade que eu estou muito contente porque hoje a gente falou muita coisa Bacana. bom, Desculpa ter te vamos falado no tentar. carro. Eu tô Ah? dentro do meu auto aqui, tô dentro do Não, carro. não, não esquenta não. O importante é que nós estamos fazendo o programa e estamos falando para o pessoal e Falando a temos que verdade. tentar fazer toda a semana. Se você vê, uma proposição que eu vou fazer para você, você pode gravar o vídeo se acontece alguma coisa e você me envia e eu Ok, mesmo. faço aqui e coloco. E eu Tá coloco, tá? bom. Não tem que esperar Combinado. se que nós temos que fazer o programa, não, não. Você pode Tá tomar bom. toda semana 30 minutos e Tá faça uma bom. análise da política brasileira. Tem que Combinado. acordar o brasileiro. O brasileiro tem que acordar, porque se não acorda, vai acontecer como na Venezuela. E o Bolsonaro tem que tá revisando com quem que ele anda. Sem dúvida. Porque está andando com pessoas da Venezuela. Eu não falo que E seja vou te pessoal. falar uma coisa, Preto. O Bolsonaro tá preso por causa do Centrão que ele apoiou e agora não conseguiu votar anistia para justamente ele não participar do processo. É. Então, assim, ele sabia que os inimigos eram a esquerda. Agora ele foi confiar em falso amigo e está preso. Bom, vai acontecer a mesma coisa com o Eduardo Vitaes. Você vai ver. E, Porque o que fala, puro, só papo furado. Só papo furado. exatamente. Porque ainda eu não tenho visto nenhuma primeira reunião que ele faça com alguma criança para ajudar ela, para dar medicina, para fazer alguma coisa pela liberdade. Mais que falar. Por falar, bom, tem um pessoal que ganha muita grana falando, mas falando só não vai chegar presidente. Muito Exatamente. obrigado, Marcelo. Então, bom, Obrigado, a Preto. gente se vê. Forte Um abraço para abraço, você. saudade para o Brasil. Estou pronto, eu É isso quero aí. ir para lá e passear. Bom, até Vem mais, rever meu seus amigo. amigos. Obrigado. Combinado, viado. Tchau. Bye.